Fala pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da excitabilidade rítmica do coração, que seria referente ao nosso capítulo 10, Guyton, 13ª edição, tá certo? Quero agradecer a participação de vocês no canal e pedir por favor aquele like e por favor que se inscrevam no canal, tá certo? Bom, nosso tema de hoje, como nós veremos, é a excitabilidade rítmica do coração, ou seja, essa capacidade única que o coração possui em contrair-se de maneira regular, intervalos literalmente intervalados de forma regular, de maneira espontânea. Nós veremos que o nosso coração ele possui a capacidade de contrair-se de maneira independente, ou seja, ele sozinho gera essas contrações. Nós veremos de que forma, porém ele é regulado por determinados sistemas, como nós conheceremos nessa aula de hoje, tá certo? Bom, como nós falamos na aula passada, o que é interessante a respeito do coração é que ele utiliza um sistema de condução especializado. Para que ele utilize esse sistema de condução especializado? Isso remonta à aula do capítulo 9, vocês têm que repassar obrigatoriamente e conhecer os conceitos. Nós sabemos que nós temos um sincício atrial, ou seja, um músculo atrial, e nós temos o sincício ventricular, tá certo? Esses músculos contraem-se em períodos diferentes. E essa contração em períodos diferentes, ela acontece graças à separação por válvulas que possuem um tecido fibrótico que funciona como um isolante elétrico. Esse isolante elétrico obriga a transmissão de um impulso elétrico por esse sistema de condução especializado que nós já vimos na aula passada e que hoje nós entraremos e aprofundaremos as características. Então é interessante que a gente saiba que a característica funcional, ou seja, a função do sistema de condução é, primeiro de tudo, gerar esses impulsos elétricos, que nós veremos que isso se origina no nosso nódulo sinusal. Ele é o responsável por ser o nosso marca-passos cardíaco e também é responsável pela condução desse impulso elétrico de maneira perfeita e maneira sincrônica. Essas são características muito importantes que permitem a contração, por exemplo, dos nossos átrios um sexto de tempo ou de segundo antes que os nossos ventrículos, o que permite o enchimento ventricular por completo e logo a expulsão deste sangue para a nossa circulação, tá certo? Então percebam como esse sistema de condução ele é totalmente organizado. Outra característica fundamental do nosso sistema de condução é que, além de permitir que essa contração de átrios aconteça antes dos ventrículos, ela também, ou esse sistema de condução ele está totalmente organizado de forma a apresentar as maiores velocidades no nosso sistema de condução de His-Purkinje, gerando uma condução extremamente veloz desse impulso elétrico e logo despolarização rápida dos nossos dois ventrículos ao mesmo tempo. Professor, para aí e vamos entender o que significa isso. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A nossa principal bomba, eu vou repetir isso 1 milhão de vezes, são os nossos ventrículos. Só que esses ventrículos, eles devem, na prática, contrair-se de maneira quase simultânea. Por quê? Porque o sangue ele tem que ser enviado para a circulação pulmonar, por meio da artéria pulmonar, e ele tem que ser enviado para a circulação sistêmica. Esse sangue está sendo oxigenado nos nossos pulmões e ele está, ao mesmo tempo, voltando dos nossos pulmões e sendo enviado para a circulação sistêmica já oxigenado. Então é por isso da importância dos dois ventrículos trabalharem quase simultaneamente ou de maneira quase sincrônica, tá certo? Então aqui a gente repassa como funciona o nosso sistema de condução. Na aula de hoje nós vamos dar especial ênfase ao nosso nódulo sinusal. Esse aqui é o nosso marca-passos cardíaco. Esse nódulo sinusal ele se encontra na nossa parede póstero-látero superior do átrio direito, tá certo? Nós veremos as suas dimensões, que são em torno de 3 por 15 por 1 milímetro, e ele está conectado às nossas vias internodais, por onde eles geram a passagem do nosso impulso elétrico, tá certo? Na medida em que esse impulso elétrico ele vai passando, a descrição que o livro traz para nós é que está totalmente conectado ao nosso músculo atrial. E eu vou mostrar uma imagem bem interessante que prova isso para vocês. Tá certo? Então o impulso elétrico está passando e ao mesmo tempo ele está gerando contração desse músculo atrial que se encontra aqui. Lembrem-se daquele valor importantíssimo de referência que é o retraso no nosso nódulo AV. Nós temos um retraso de
0,1 segundo, 0,10 segundos, que é responsável pela contração de átrios antes dos ventrículos. E logo nós temos a passagem desse impulso elétrico pelo nosso sistema de His-Purkinje de maneira extremamente veloz, como nós veremos na aula de hoje, para que ambos os ventrículos contraiam-se ao mesmo tempo. Beleza? Então, isso aqui é um repasso da nossa aula passada. Agora, o nosso objetivo com essa aula de hoje é entender esse cara, tá certo? E entender o funcionamento do nódulo sinusal. O nódulo sinusal ele é conhecido como marca-passos cardíaco, como eu disse para vocês, tem dimensão de 3 por 15 por 1. Ele está na nossa parede posterolátero superior da aurícula direita, tá certo? Bem próximo ao contato ou à abertura da nossa veia cava superior. E o que caracteriza não só ele, como todo o nosso sistema de condução especializado, é que eles não estão compostos por miofilamentos contráteis. Foi como eu disse para vocês, não confundam, esse tecido de condução especializado é um tipo de tecido totalmente diferente do nosso tecido muscular cardíaco. Não confundam um com o outro. Ele não está composto por miofilamentos, tá certo? O objetivo dele não é contração. Como eu fiz uma analogia para vocês, o objetivo dele é gerar um impulso elétrico e transmitir esse impulso elétrico. É como se fosse um cabo de transmissão de, lógico, energia, como eu já disse para vocês na aula anterior, tá certo? O que o livro traz para a gente nesse momento, que é muito interessante, é a característica desse nódulo sinusal de possuir autoexcitabilidade e ritmicidade. Essas são as duas características mais importantes que nós entenderemos nos próximos slides. Como ele tem a capacidade de autoexcitar-se? O que significa autoexcitar-se, professor? Autoexcitar-se significa que essas células, tá certo? Elas possuem literalmente a capacidade de gerar impulsos espontaneamente. Não tem ninguém mandando nelas. Não tem ninguém gerando esse nosso impulso elétrico. Elas possuem uma característica de membrana, que eu vou mostrar para vocês nos slides que seguem, que geram essa autoexcitabilidade, tá certo? A maior autoexcitabilidade do nosso sistema de condução se encontra no nódulo sinusal. Esse cara é muito autoexcitável, tá certo? E ele controla a nossa frequência cardíaca graças a essa sua grande autoexcitabilidade. Por isso, ele é chamado de marca-passo cardíaco, como está aqui para vocês. Agora, por que surge essa autoexcitabilidade? Está escrito ali embaixo, mas eu vou explicar aqui para vocês numa imagem. A sua autoexcitabilidade ela surge graças a uma característica de membrana, onde nós temos os mesmos tipos de canais que nós já vimos anteriormente em outras membranas, porém temos um funcionamento diferente para um canal, que eu vou chamar ele de uma forma especial para vocês, e no fim da aula eu vou disponibilizar um vídeo também que prova isso que eu estou mencionando. Nós temos canais na membrana, tá certo? Eu vou desenhar aqui como se fosse o nódulo sinusal. Esse aqui é o nódulo sinusal, tá certo? Então, digamos que esse é o nosso nódulo sinusal. Vou desenhar com tracinhos, tá certo? Esse seria o primeiro canal, segundo canal, terceiro canal. Nós temos canais de sódio, tá certo? Esse desenho tá péssimo. Canais de potássio e canais também de cálcio, tá certo? O que diferencia esse nódulo sinusal das nossas demais células é o funcionamento de alguns canais. O que significa isso, professor? Vamos olhar nessa imagem. Bom, o que diferencia de início o interior dessa membrana desse nódulo sinusal dos demais conjuntos de fibras musculares que nós temos no coração? Primeiro de tudo, o interior da membrana desse nódulo sinusal não tem valores de menos 80, menos 90, como nós tínhamos na fibra muscular cardíaca. Nós temos valores de em torno de menos 55 milivolts. Esse é o nosso potencial de repouso, que não é um potencial de repouso de verdade. Atenção com isso. Não é um potencial de repouso de verdade. Não é um potencial de repouso absoluto. E eu vou explicar o porquê. A tendência que existe no nódulo sinusal sempre é levar a menos 55 milivolts. Porém, ele não se encontra nesse valor constantemente. Por quê, professor? Vamos lá, vamos olhar na próxima imagem e depois eu volto nesse slide aqui para vocês entenderem como funciona. A característica do nosso nódulo sinusal é a seguinte, essa daqui, certo? Olha só que interessante, o nosso nódulo sinusal, ele tem
como está escrito aqui para vocês, um potencial de repouso entre aspas, falso, é um falso potencial de repouso. Ele se encontra entre menos 50 a menos 60 com um promédio de menos 55 mV, seria mais ou menos aqui. Só que percebam que esse potencial ele é um potencial oscilante, ele não fica no menos 55 mV. Por quê, professor? Agora entra o nosso desenho. Vou colocar no Paint aqui para vocês darem uma olhada em como funciona, beleza? Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse desenho que eu fiz agora para vocês aqui, tá certo? Vamos tratar de entender aquilo que eu falei para vocês. Então, o nosso nó sinusal, o nó do sinusal, como eu disse para vocês, ele tem os três tipos de canais funcionais que nós temos na maior parte das nossas células. Canais de sódio, canais de cálcio, canais de potássio. Canais de sódio geralmente são os nossos canais de entrada, potássio são de fuga e cálcio são canais neutros. Mas o que acontece no nosso nó do sinusal é um pouquinho diferente, graças ao seguinte. Eu vou pegar e vou colocar em outra cor esse canal gordinho aqui, tá certo? Vamos colocar ele aqui em vermelho. Esse, vamos dizer que é o nosso canal de sódio, tá certo? Canal de sódio, vou escrever aqui do lado. Sódio. O canal de sódio, no nosso nó do sinusal, ele apresenta um funcionamento que é considerado um funcionamento um pouco engraçado, um funcionamento um tanto quanto peculiar. Qual seria esse funcionamento engraçado, professor? Bom, quando o interior da membrana se encontra naquele valor negativo que nós falamos, de menos 55 mV, ele se encontra inativado. O que significa isso, professor? Significa que ele não tem função nenhuma e ele permite a livre entrada de sódio. Então vamos desenhar aqui para vocês. Nós temos a livre entrada de sódio. O sódio entra no interior da nossa célula, o que vai tornar esse interior positivo, não é isso? Então o sódio vai entrando, vai entrando, vai entrando. Só que, como vocês podem ver no slide de vocês, vou colocar aqui o slide de vocês para vocês darem uma olhadinha, tá certo? Vamos olhar o nosso material. Esse sódio ele não entra de maneira indiscriminada, ou seja, ele não entra aleatoriamente. Ele entra até tornar o interior da membrana em torno de menos 40 mV, tá certo? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, nós temos entrada de sódio até chegar a um valor de menos 40 mV. Então essa primeira oscilação aqui está surgindo pelo que, professor? Pela entrada de sódio. Vamos colocar um NAzinho aqui. O sódio entra e leva esse valor de menos 55 a menos 40, tá certo? Isso é conhecido como despolarização marca-passos. Seria a entrada inerente de sódio. Como assim entrada inerente? Ninguém está mandando esse sódio entrar. Por acaso vocês estão vendo alguma fibra nervosa atuando no nódulo sinusal? Tem a liberação de alguma vesícula? Tem a liberação de alguma substância? Não, não existe nada. Então percebam que é uma característica de membrana. Esses canais de sódio no nosso nódulo sinusal, eles também recebem o nome, por algumas literaturas norte-americanas, de canais engraçados, funny channels, tá certo? Que eu vou chamar assim para vocês, de canais engraçados, depois no fim eu vou mostrar o vídeo para vocês. Por que eles são engraçados, professor? Porque eles permitem as correntes engraçadas, como eu falei para vocês. Por que essas correntes são engraçadas? Porque não existe uma explicação. Quando o valor da membrana está no menos 55, automaticamente esses canais de sódio eles abrem-se e permitem a entrada de sódio até menos 40 mV. Só que quando esse valor chega a menos 40 mV, aí esses canais resolvem falar o seguinte: opa, não entra mais sódio, já deu por aqui. Então eles voltam a funcionar do nada e não permitem mais a entrada de sódio. E aí nós temos a ação do nosso segundo íon. Olha só que interessante. Vamos lá no Paint. Então, olha só, vamos grifar. Eu já grifei aqui em amarelo para vocês. Então, olha só, pessoal. Como eu grifei aqui no Paint para vocês, esse em amarelo seriam os nossos canais. Vou puxar uma setinha aqui para baixo agora. Esses aqui seriam os nossos canais de cálcio, certo? Vou escrever aqui canais de cálcio. Vou mudar de cor porque ficou muito ruim de visualizar. Então esses aqui seriam os nossos canais de cálcio. E agora entra a participação deles. Quando esse valor ele se tornou então menos 40 mV, estão entrando cargas positivas aqui, ó.
primeiro se tornou um pouquinho positivo, não é isso? Por conta da entrada inicial, a leve entrada inicial de sódio. Só que esses canais eles voltam a funcionar e eles fecham as suas comportas e falam assim, opa, não entra mais sódio. Por isso, são chamados de canais engraçados. Uma hora eles têm funcionamento e outra hora eles não têm funcionamento. Tá certo? E no momento seguinte, quando nós chegamos num valor de menos 40 milivolts, então vamos colocar aqui, esse interior de membrana foi para menos 40 milivolts, nós vamos ter a entrada de íons cálcio, certo? Vou colocar aqui em amarelo para vocês. Então começa a entrar uma grande quantidade de íons cálcio, o que vai levar a nossa membrana à positividade, tá certo? Num valor de em torno de mais 20 milivolts, tá certo? Ou seja, isso é pergunta de prova, com certeza é pergunta de prova, e eu costumo avaliar de vocês. Quem é o verdadeiro íon despolarizador de membrana? Lembrando, despolarizar significa levar a membrana à positividade. O íon que leva de fato à positividade a membrana do nosso nódulo sinusal é o cálcio. Não é o sódio. O sódio dá início a esse processo. Mas quem faz isso de fato, como a gente viu ali na imagem, é o cálcio. Tá certo? Então, existe esse tópico no livro de vocês da seguinte maneira: o íon cálcio como verdadeiro despolarizador de membrana do nódulo sinusal, tá certo? Bom, então como nós vemos aqui na nossa imagem, vocês podem reparar, como eu disse para vocês, olha só, nesse segundo momento, quem leva de fato a membrana do menos 40 à positividade, essa imagem está fora de perspectiva, só para vocês saberem, quem leva de fato, quem realiza este evento é o cálcio, tá certo? O cálcio está levando a membrana à positividade, tá certo? Quando chega nesse pico máximo que eu falei para vocês, que vai ter um valor máximo em torno de mais 10 a mais 20 milivolts, aí nós temos a fuga de potássio, tá certo? E essa fuga de potássio, ela não vai ser chamada no nosso nódulo sinusal de repolarização, mas sim chamada de hiperpolarização. Professor, por que ela não é chamada de repolarização? Ela não é chamada de repolarização, como eu falei para vocês, porque isso daqui, esses menos 55 milivolts, não são um repouso verdadeiro. Por que eles não são um repouso verdadeiro, professor? Vocês viram que ele automaticamente ele sai desse valor de menos 55 e vai para o menos 40, ele fica oscilando? Então isso significa que se você fosse observar em um determinado momento esse valor de interior de membrana, você não encontraria o mesmo valor o tempo inteiro. Então ele é um falso potencial de membrana de repouso. Então como a fuga de potássio traz esse valor à negatividade 55, é o potencial mais negativo que essa célula vai ter. Por isso chamado de hiperpolarização. Tá certo? Então percebam isso. Não é chamado de repolarização, mas sim hiperpolarização. Beleza? Então como nós vemos aqui, olha só, vamos voltar no slide anterior para vocês perceberem qual é a causa do nosso nódulo sinusal. Por que ele é considerado nosso marca-passos e por que ele tem essa autoexcitabilidade? Porque as membranas celulares elas são mais permeáveis aos íons sódio, como eu falei para vocês, que seriam os nossos canais engraçados, o que deixa eles entrarem livremente para o interior das suas membranas, gera aquela despolarização marca-passo que eu falei para vocês, logo a ativação dos canais de cálcio e depois a positividade. Um resuminho que eu sempre faço a respeito do potencial de ação do nosso nódulo sinusal é que ele funciona como sódio, cálcio, potássio. Sódio, cálcio, potássio. Sódio entra, despolariza um pouquinho, menos 55 a menos 40. Depois, do menos 40 até a positividade, nós temos o cálcio. E depois a repolarização, que não pode ser chamada de repolarização, é a hiperpolarização, pelo potássio, beleza? Não se esqueçam disso. Como eu mostrei para vocês, eu costumo grifar isso daqui, isso sempre é pergunta de prova. As células marca-passos não possuem potencial de repouso verdadeiro. Ele é um falso ou um pseudo potencial de repouso. Tá certo? Então, percebam o que acontece, ó, a sequência de eventos, que é feito, retirado do livro de vocês, como eu disse para vocês. De início, sem origem nenhuma, não tenho nenhuma vesícula sendo liberada, não tenho nada do tipo. Por uma característica de membrana, nós temos uma entrada de sódio, aqui ó, percebam esse que está grifado em vermelho aqui para vocês.
que leva o nosso interior a menos 40, ativação dos canais de cálcio, entrada de cálcio, levando a positividade e, consequentemente, despolarização do nódulo sinusal. Cada vez que o nódulo sinusal ele vai para aquela positividade, o que acontece? Como se traduz isso na realidade, professor? Quando ele vai para a positividade, ele despolarizou, ele transmite um impulso elétrico, tá certo? Ele dá origem a um impulso elétrico que vai ser transmitido por todos os nossos conjuntos de tecidos especializados, que nós já vimos, tá certo? Seguindo. Como eu disse para vocês, agora, qual é uma pergunta que o livro traz para a gente? Por que essa permeabilidade ela não faz com que os íons sódio entrem, depois os íons cálcio entrem e nós tenhamos a nossa membrana totalmente despolarizada o tempo inteiro? Por quê? Porque quando chega aquela positividade, automaticamente nós temos... Então, como eu estava dizendo para vocês, esse valor não se mantém positivo, que uma vez que nós temos a abertura dos canais de cálcio, logo na sequência nós já abrimos os canais de potássio que trazem novamente a nossa membrana ao menos 55, tá certo? Como eu falei, cada vez que nós temos esse processo, esse potencial de ação, nós temos o fornecimento de um impulso elétrico, e esse impulso elétrico ele vai percorrendo todas as nossas vias, como eu vou mostrar para vocês na imagem que segue, tá certo? Então, uma vez que esse valor chegou à positividade, logo ele é hiperpolarizado, como eu já tinha mencionado, voltando a menos 55 a menos 60 mV pela fuga de potássio. Por que ele não fica no menos 55 a menos 60? Porque automaticamente volta aquele ciclo vicioso que eu já mencionei para vocês, de abertura de canais de sódio, e logo nós temos de novo despolarização marca-passos, entrada de cálcio e o mesmo trajeto sucessivamente, tá certo? Então, os caminhos sucessivos no potencial de ação do nosso nódulo sinusal são quais? Nós temos a despolarização e a hiperpolarização. Despolarização e hiperpolarização. Despolarização, que conta de 2 passos, despolarização marca-passos, que é pela entrada de sódio, e despolarização de fato, que é pela entrada de cálcio, e hiperpolarização pela fuga de potássio, beleza? Não se esqueçam disso. Uma vez que esse impulso elétrico ele foi originado aqui no nosso nódulo sinusal, ele vai ser transmitido pelas nossas vias internodais, tá certo? Essas vias internodais, eu vou mostrar uma imagem para vocês, elas conectam o nosso sistema de condução especializado ao músculo atrial que se encontra nessa região, tá certo? Então, na medida em que o impulso elétrico está passando aqui, ele está despolarizando essas células e está gerando a contração desse músculo atrial, tá certo? Qual a consequência disso? Contração dos átrios antes dos ventrículos, tá certo? Bom, olha só que imagem interessante. Então, olha só essa imagem, que bela imagem, como eu falei para vocês. A partir do momento em que você tem o fornecimento de um impulso elétrico aqui no nódulo sinusal, ele despolarizou, ele foi para a positividade, esse impulso elétrico ele vai sendo transmitido pelas nossas vias internodais. Aqui não dá para ver essas vias internodais, mas elas estão diretamente conectadas com o músculo. Então, esse impulso elétrico ele vai sendo transmitido e vai gerando a contração do músculo atrial. Por isso se reflete no nosso eletrocardiograma, como eu mencionei anteriormente. Certo? Bom, dando seguimento. Esse impulso elétrico é transmitido pelas nossas vias internodais e logo ele sofre um retraso, como nós já falamos, no nosso nódulo AV. Agora nós vamos estudar e entender qual é a causa desse retraso. A causa seria dividida em duas, tá certo? Esse tecido de condução especializado, ele é muito parecido com a fibra muscular, tá certo? Cardíaca, porém não tem miofilamentos contráteis, é como se fosse uma fibra lisa, sem miofilamentos. Então, essa nossa fibra de tecido de condução especializado tem várias uniões GAP, tá certo? Então, digamos que aqui é o nosso nódulo sinusal, vias internodais e nódulo AV. Essas nossas fibras das vias internodais têm as suas uniões comunicantes. Em determinados pontos nós temos maior quantidade de uniões comunicantes e em determinados pontos menores quantidade de uniões comunicantes. As uniões comunicantes elas permitiam as passagens de íons de uma célula a outra, e isso facilitava a transmissão do potencial de ação. Aqui nessa região do nosso nódulo AV,
nós temos uma baixa quantidade de uniões comunicantes. E é por isso que nessa região é mais lenta a transmissão desse impulso elétrico que foi gerado no nosso nódulo sinusal, tá certo? Já no caso das nossas fibras de His-Purkinje, nós veremos que acontece totalmente o oposto, tá certo? E a causa número 2 seria aquilo que nós já vimos na aula anterior, o nosso tecido fibrótico que funciona como um isolante elétrico, evitando, reduzindo, retardando a passagem desse impulso, tá certo? Agora, grande diferença, atenção a isso. Nódulo AV tem transmissão do impulso elétrico retardado porque tem baixa quantidade de uniões GAP. Agora, sistema de His-Purkinje tem grandes velocidades, tem as nossas maiores velocidades, chegam a 4 metros por segundo, pensa nessa velocidade. Percorrer 4 metros em 1 segundo. E isso acontece graças à grande permeabilidade que existe entre cada uma das suas fibras, ou seja, grande quantidade de uniões comunicantes. É um o inverso do outro, não é nada difícil, é bem simples, tá certo? Essa seria a outra estrutura. Uma característica importante que deve ser preservado no nosso sistema de condução se chama unidirecionalidade. O que significa isso, professor? Esse impulso elétrico ele deve percorrer sempre apenas um sentido. Esse sentido ele é literalmente superior, de cima para baixo, super ou inferior, tá certo? Vai de cima para baixo, sempre, da direita para a esquerda. Ele sempre deve ter esse sentido, tá certo? Percorrendo vias internodais, nódulo AV e feixes de His. Parece besta, sim, parece besta, mas nunca deve ser alterado. E é justamente o que acontece em determinadas patologias, como são as arritmias. Nós vamos criando círculos de entrada ou círculos viciantes, tá certo? Onde nós temos excitações de outras regiões que já foram excitadas, o que gera as arritmias. Então, sempre o impulso elétrico ele tem que passar de cima para baixo, de átrios para ventrículos, para evitar que nós tenhamos contrações fora de ritmo, tá certo? Então, sempre de aurículas para ventrículos. E quem ajuda ou auxilia nesse processo, nós temos a grande participação do nosso tecido fibroso auriculoventricular, obrigando esse impulso elétrico a percorrer esse tecido de condução que nós estamos mencionando até então nessa aula, tá certo? Bom, aqui nós temos algumas velocidades, nunca vou cobrar esse tipo de pergunta para vocês na prova, e os tempos de duração, ou tempo para percorrer cada uma dessas regiões. O livro traz que para percorrer as nossas aurículas nós demoramos em torno de 0,03 segundos, ou seja, esse trajeto. Para chegar no nosso nódulo AV, em torno de 0,09, 0,1 segundo. Isso vai gerando um retraso total, um tempo total que é totalmente desnecessário que vocês saibam até então, tá certo? Vamos lá. Agora, como eu disse para vocês, não sei se vocês perceberam, mas a excitação do coração acontece de maneira independente. Quem começa tudo isso é o nódulo sinusal. O nódulo sinusal é o nosso marca-passo. Porém, nós temos outras regiões que também são autoexcitáveis. Outras regiões que possuem também a característica de poder autoexcitabilizar-se, tá certo? Quais seriam essas outras regiões, professor? O nosso nódulo AV, e as nossas fibras de Purkinje, tá certo? Aí fica a pergunta que eu me fiz na época, e que eu tento esclarecer, e o que o livro tenta realizar a nossa compreensão. Se essas regiões também são autoexcitáveis, por que elas não são marca-passos? Por que elas não geram impulso elétrico que percorre todo esse sistema de condução? Elas não são os nossos marca-passos, porque elas não apresentam aquela característica de membrana que o nosso nódulo sinusal apresenta. Elas não têm a grande quantidade de despolarizações que o nosso nódulo sinusal possui. Eu não sei se vocês repararam, mas aquele potencial flutuante que ia sendo desenhado, ele vai se repetir de 60 a 100 vezes por minuto, o que é similar à nossa frequência cardíaca. Cada vez que ele despolariza, ele gera um impulso elétrico, atravessa todo o nosso coração e gera contração de aurículas e ventrículos, ou seja, quando o nódulo é excitado, todo o coração acaba sendo excitado.
E ele faz isso constantemente. Eu não sei se vocês perceberam na imagem, mas ele nunca entra em um repouso verdadeiro. Ele sempre está se autoexcitando. 60 a 100 vezes por minuto é bastante, tá certo? Já as demais regiões, elas têm menores excitabilidades. Se fosse depender, por exemplo, do nosso nódulo sinusal, ele teria a capacidade de autoexcitar-se apenas 40 a 60 vezes por minuto. E agora nossas fibras de Purkinje de 15 a 40 vezes por minuto. Como elas são mais lentas em autoexcitar-se, quando elas pensam em excitar-se, o nódulo sinusal já está passando aquele impulso elétrico, como eu falei para vocês. Tá certo? Então elas não precisam pensar em autoexcitar-se. Por quê? Porque o nódulo sinusal já está gerando um impulso elétrico. Então essa é a resposta da pergunta que eu falei para vocês. Por que o nódulo sinusal é o nosso marca-passo cardíaco? Porque ele tem a nossa maior autoexcitabilidade, gera excitações de 60 a 100 vezes por minuto, com um promédio de 70 a 80 vezes, e, consequentemente, excita todas as demais regiões sem que haja necessidade delas autoexcitarem em si. Tá certo? Agora, nós percebemos então que o coração contrai-se de maneira espontânea. Sim, ele contrai-se de maneira espontânea graças ao nosso nódulo sinusal. Agora, ele é regulado, como nós já vimos na aula passada, pelo nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Isso a gente já estudou na aula passada. Bom, como funciona o sistema nervoso simpático e parasimpático a nível biomolecular? Vamos falar a respeito do sistema nervoso parasimpático. O parasimpático nós vimos na aula passada que ele atuava por meio do nosso nervo vago em dois pontos principais, que seria o nosso nódulo sinusal e o nosso nódulo AV. O que ele faz nessas regiões? Ele libera vesículas sinápticas de acetilcolina. E o que essas vesículas sinápticas de acetilcolina fazem? Vou mostrar aqui para vocês no Paint, tá certo? Olha só que interessante. Bom, essas vesículas de acetilcolina, elas aumentam a facilidade de hiperpolarização. O que significa isso, professor? Significa que elas literalmente facilitam, vou colocar em outra cor aqui, vou colocar em verde, tá certo? Elas facilitam a fuga de potássio. Fuga de potássio. Literalmente, aumenta a permeabilidade dos canais de potássio. Se eu tenho muito potássio saindo da nossa célula, essa célula vai se tornando negativa. E negativa, como nós sabemos, negativo é sinônimo de repouso. Então, se a célula está em repouso, se esse nódulo sinusal está em repouso, ele não está transmitindo impulso elétrico. Se ele não está transmitindo raiozinho, impulso elétrico, ele não está excitando as nossas vias internodais e ele não está excitando o nosso coração. Então, isso diminui a frequência cardíaca, tá certo? Então, esse é o nosso primeiro ponto mais importante, tá certo? Bom, continuando. Agora, em ocasiões, nós temos outros focos de origem desse impulso elétrico. Quando a gente tem alguma anomalia, alguma anormalidade no nosso nódulo sinusal, esse nódulo sinusal por alguma causa, ou etiopatogenia que nós não conhecemos, deixa de funcionar e ter a sua excitabilidade, nós podemos ter outros pontos que gerem o impulso elétrico, porque nós vimos que nós temos regiões de alta excitabilidade, e esses locais podem se tornar os nossos marca-passos. Então, em situações, nós temos aquilo que nós conhecemos como marca-passos anormal, também conhecido como marca-passos ectópico. Ectopia significa fora do local de origem, fora do local normal. E quais são os nossos principais pontos de marca-passos ectópicos? Nódulo AV e fibras de Purkinje. Por quê? Porque eles são os nossos pontos de excitabilidade também, como nós já vimos. Tá certo? Continuando. Bom, em ocasiões, a minha estimulação parasimpática ela é tão importante que nós podemos ter literalmente um bloqueio do nosso sistema e, consequentemente, nós podemos ter, em ocasiões, até mesmo como eu falei em aulas anteriores para vocês, reduzir essa frequência quase zero. Então, nós literalmente paramos o nosso coração, uma estimulação vagal parasimpática importante.
Mas, como fonte de defesa, o teu organismo ele pensa assim, poxa, eu não posso ficar com esses ventrículos parados, porque se eles estão parados, eles não estão enviando sangue para a circulação. Então, depois que nós temos esse tempo de parada cardíaca, nós temos aquilo que nós conhecemos como escape ventricular. O escape ventricular seria a origem de um impulso elétrico em outras regiões que não são o nódulo sinusal, como fonte de origem da nossa contração, tá certo? Pensando nisso, existe uma síndrome um pouco peculiar que o livro traz para a gente, que se chama Síndrome de Stokes-Adams. Síndrome de Stokes-Adams nada mais é do que um exemplo de escape ventricular. Ele não recebe, existe um bloqueio no nosso sistema de condução e, consequentemente, nós temos a formação de outro ponto de origem desse impulso elétrico para evitar, como eu falei para vocês, essa parada cardíaca. Já o nosso sistema simpático, para finalizar a nossa aula de hoje, do capítulo 10, ele tem dois efeitos principais. Eu sempre grifo isso. Repita isso na tua cabeça 10 milhões de vezes. O simpático aumenta a frequência cardíaca, ou seja, esse coração vai contrair mais rapidamente, e ele aumenta a força de contratilidade. Além de contrair-se mais rapidamente, ele contrai com mais força. Como o nosso sistema simpático faz isso? Nós vimos na imagem do slide anterior, do nosso capítulo 9, que era por meio da disposição das suas fibras por toda a massa ventricular, liberando, agora nós sabemos qual é o nosso neurotransmissor em questão, que é a noradrenalina. A noradrenalina, ela realiza o que a nível molecular, professor? Ela aumenta a permeabilidade aos nossos íons cálcio, ou seja, o cálcio ele tem facilidade em entrar. Então vamos olhar no PAINT qual é a consequência disso. Então, se nós temos um aumento da permeabilidade de cálcio, o que é que acontece? Esse cálcio ele tem facilidade em entrar, como eu desenhei essa setinha aqui para vocês. O cálcio, quando ele entrava, o cálcio não era aquele que realizava realmente a despolarização. Aqui a gente tinha a despolarização inicial marca-passos e o cálcio era quem levava de fato para a positividade. Quando esse cálcio ele vai entrando, ele torna a minha célula marca-passo positivo e logo ele gera um potencial de ação, uma despolarização. Então, se eu faço com que o cálcio entre, eu gero a formação de um impulso elétrico e logo esse impulso elétrico percorre todo o meu sistema de condução, gerando também, como nós já vimos, contração, tá certo? Bom, pessoal, e é isso. Basicamente o nosso capítulo 10, como funciona a excitabilidade. Pois eu, na verdade, já tenho os vídeos na plataforma para vocês. Vocês podem verificar o funcionamento dos canais engraçados que eu mencionei, tá certo? Muito obrigado. Curtam, por favor. Espero vocês até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.